orador dessa noite, Dr. Vanderlei. O meu respeito ao Dr. Vanderlei, não somente pela função que ele exerce, ele é o juiz lá em Belém, mas por um ato singular na vida dele. Ele sentenciava os presos e depois ia à cela e pregava para eles. As histórias que ouvimos em Belém Dr. Vanderlei deu estudo para tal e tal fugitivo, prisioneiro, e ele se converteu e hoje é nosso irmão. Sejam bem-vindos, que Deus o use nesta noite. Amém. Obrigado, pastor. Meus cumprimentos aos irmãos aqui da Igreja Central Adventista de Floripa. Eu sou muito grato a Deus por uma multiplicidade de motivos. E um deles foi um dia ter conhecido este ser humano de seu Zanella, um amigo especial do peito. Não precisa nem fazer esforço para amá-lo juntamente com a sua família, porque ele tem uma maneira toda talhada pelos céus para este acolhimento, para conduzir as suas ovelhas e para cuidar delas. Foi assim que ele procedeu em relação a mim e a minha família durante os anos que nós servimos, e ele também, a Igreja do Marco, que é a maior igreja adventista do norte do Brasil. Hoje o Jorge Elias é ancião lá, e eu sou ancião na Igreja do Marizal, que foi um projeto estabelecido dentro do contexto específico, diferenciado, para atender um público diferenciado. E ali nós, pela graça de Deus, implantamos um projeto que hoje tem o triplo da quantidade de membros que tem na igreja, são alunos do projeto social. A comunidade está dentro da igreja. 5 dias na semana, de segunda a sexta-feira. O campo missionário está dentro do coração da Irmandade. E aí o desafio agora é envolver a igreja com a comunidade. Antes era trazer a comunidade para dentro da igreja. Imagine que isso gera um impacto, não somente social, mas um impacto espiritual de transformação e de redenção, de vidas fissuradas pelas problemáticas do pecado, dentre as quais as vulnerabilidades sociais. Eis a razão porque eu estou aqui com o Jorge Elias, que é meu assessor, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Há 10 anos trabalhamos na área da infância. Eu tenho 27 anos como magistrado ali naquele tribunal, já passando por diversas comarcas e atualmente na comarca da capital. Viemos aqui para trocar experiência, fazer intercâmbio de boas práticas em um programa que celebrou agora 10 anos aqui no estado de Santa Catarina, chamado Novos Caminhos. O objetivo é acolher, preparar, capacitar, não somente do ponto de vista profissionalizante e da empregabilidade, mas dar sentido e novos caminhos a uma quantidade cada vez mais gigantesca de jovens que estão nos abrigos, nos espaços de acolhimento institucional de todos os municípios deste imenso país chamado Brasil. E é uma honra estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus nesta noite. O tema desta mensagem, que tem a ver com o contexto da nossa experiência dioturna, é paz em meio ao colapso de uma sociedade líquida. Isso já fala muita coisa para todos nós. Não importa se estamos vivendo no extremo norte, lá do Oiapoque, ou no extremo sul do Chuí. Não importa se estamos vivendo no Brasil, esse país maravilhoso, esse gigante adormecido, ou se estamos lá no extremo do Oriente. As nossas problemáticas são bastante assemelhadas ou comuns, porque vivemos na realidade destruidora
de um fenômeno que se tornou uma entidade, chamada pecado em nosso mundo. Então imagine que, nesse ponto que o pastor Zanella aí destacou, eu trabalhei durante 10 anos em uma comarca de competência total, clínica geral, e um dos pontos que mais nós vivenciávamos ali era a realidade de presos, as dezenas e centenas de presos que provinham de diversos nichos da criminalidade, dentre os quais o tráfico de substância entorpecente. Aquela região ali do nordeste do estado do Pará era uma região, ainda é, extremamente afetada pelos aspectos do plantio e disseminação da maconha. Hoje nós temos uma multiplicidade de substância entorpecente, não somente do ponto de vista químico, mas também sintético e virtual. E ali vinham os presos, abarrotando ali a cadeia pública. E eu percebi, pastor, que o trato jurídico, as ferramentas do processo, na intervenção da pena, que outrora era de fato e na sua concretude de cunho expiatório, mas não deixa de ser na atualidade, não resolvia minimamente o problema desses encarcerados. E eu estava de retorno aos braços do Senhor, porque eu passei 10 anos fora da igreja, e aí eu entendi que Deus tinha uma missão específica para mim como magistrado, era ser, para além de um magistrado dedicado às questões jurídicas, ser um magistrado missionário. E abraçando a primeira missão, a missão da última fronteira. Nunca mais deixei essa missão. Há 10 anos cuidamos de adolescentes em conflito com a lei em toda a região metropolitana de Belém. E lá nós temos um ministério chamado Ministério da Última Fronteira, onde cerca de 50 missionários, todos os finais de semana, e às vezes no meio da semana, eles estão no Centro Socioeducativo de Internação e de Semi-Liberdade para levar o único poder capaz de transformar e dar sentido à vida. É o poder de Deus. Agora imaginem só, dentro da realidade cambiante de cada um de nós, ao falar sobre uma sociedade líquida, não somente na visão da sociologia, da antropologia, dos aspectos sociais que nós amargamos e amarguramos na realidade, na visão do cientista Zygmunt Bauman, quando ele apresenta que os relacionamentos da humanidade, nesses tempos da ultramodernidade, se tornaram relacionamentos moldados por um aspecto disruptivo, no abrir e fechar de olhos. Daí a visão da sociedade líquida. As implicações disso no campo da saúde mental. Como enfrentar esse drama com os CAPs psiquiátricos das nossas cidades? Como enfrentar esse drama à luz da própria psicologia, cujos consultórios estão se abarrotando cada vez mais? E nós estamos falando de uma realidade pós-pandêmica que marcou, deixou seu rastro sanguinário na realidade humana, sobre todos os aspectos. Nós que trabalhamos com vulnerabilidades extremas, vivenciamos estes elementos de impacto sobre todos os aspectos, e aí discutimos com profissionais de diversas áreas, políticas públicas, sejam elas específicas ou gerais, para tratar os males da presente atualidade. Tem o Estado, a ciência, capacidade, competência para tratar essas questões que estão se avolumando, estão inundando o coração da humanidade no presente século? Absolutamente. Olha o que diz o texto de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 5, aliás, 35, melhor dizendo. Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, diz o texto, sendo já tarde,
Disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Será que quando escreveu a obra, Zygmunt Bauman tinha esse texto na mente? Quando ele fala sobre a sociedade líquida? Veja que esta experiência que os discípulos vivenciaram com Cristo atravessa os séculos e milênios e chega até nós com uma atualidade impressionista. Porque essa tempestade, estes aspectos líquidos demonstrados aqui no texto, fala muito mais de perto para uma realidade imanente, vivenciada pela humanidade como nunca em toda a história. Estuda os aspectos degradantes do próprio contexto das gerações. Olha, por exemplo, a partir da geração X, que é a nossa geração, pós-guerra, a geração baby boomers, e a geração que nós encontramos aqui na atualidade. Perceba estes elementos da rigidez mental que traz equilíbrio nas relações e estabelece a âncora para um projeto de vida. Estamos exatamente no olho do furacão dessa tempestade. Por isso que nos vem como eco daquela grande proposta do pós-guerra, e veja que a humanidade passou por tremendas revoluções em todos os níveis, não somente a Revolução 4.0, a revolução da tecnologia, mas tantas outras, dos costumes, da cultura, da ciência e etc. Tudo isso nos mostra exatamente a realidade que estamos vivendo e a responsabilidade que recai sobre nós, como cristãos que conhecemos o tempo. E o apóstolo Paulo diz que é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está muito mais próxima do que outrora, do que a geração baby boomers, a geração X. E nós estamos caminhando para um processo de afunilamento desses aspectos sociais, e tudo converge para um ponto crucial: a centralização em Cristo. E a solução dos dramas humanos que nós encontramos exatamente nele. Perceba que esta é a realidade crucial da maior parte da humanidade no presente século, mas nós estamos falando aqui sobre a igreja remanescente. Aqui nós estamos em um contexto histórico em que a experiência foi com os discípulos e Jesus. Então nós estamos falando do povo adventista, estamos falando da irmandade de mais de 20 milhões de adventistas no mundo, em um mundo cabalístico de mais de 8 bilhões de seres. E agora nós discutimos uma série de questões emblemáticas, como a questão do aquecimento global, como estes elementos estatísticos que a própria ciência demonstra que ao cabo de poucas décadas nós estaremos entrando no colapso definitivo da nossa história, na entropia, como nunca aconteceu na nossa história. E veja que o Brasil, e nós que somos da Amazônia, estamos exatamente neste olho das atenções do mundo. Eis a razão porque as discussões da COP25, e eu que participei agora recentemente da cúpula judicial da Amazônia, para discutir estas intervenções, também no plano normativo, no plano das decisões judiciais, para oferecer uma proposta razoável de solução dos nossos problemas emblemáticos e estruturais. São estas as soluções que nós conhecemos à luz da palavra sagrada, à luz das Escrituras,
do assim diz o Senhor? Só que aqui, a primeira pergunta que nós encontramos no texto, é uma pergunta que ecoa do coração da humanidade. Talvez seja do coração do adventismo. E o coração do adventismo, que muitas vezes passa por crises decorrentes desses pontos críticos que afetam também os nossos relacionamentos e a nossa compreensão, inclusive missiológica, a missão que nós temos para um mundo que está em colapso. E a pergunta feita aqui pelos discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? Veja que a experiência que Jesus demonstrava era literalmente a experiência de paz na tempestade. Pode cair o mundo, eu estou em paz. E a pergunta que os discípulos fazem a Jesus é uma pergunta paradoxal. É uma pergunta que brota do coração dos seres humanos na atualidade, inclusive dos cristãos. Diante de tudo isso, diante da pandemia, que durou quase 3 anos, eu estava em casa e nós estabelecemos um comitê de enfrentamento da pandemia na nossa igreja, pastor Zanella. Nesse comitê de enfrentamento, nós criamos vários eixos de atendimento para os vulneráveis a partir da nossa própria igreja. Primeiro eixo, da espiritualidade. Atendimento online, diuturno, a começar o nosso pastor e todos os anciãos envolvidos. Segundo eixo, o atendimento psicológico, os psicólogos da igreja, todos envolvidos, também os acadêmicos, nesse atendimento, porque a síndrome do pânico tomou conta do coração de parte da igreja. Foi apenas um item de todos que realmente eclodiu na ocasião. O eixo social, de atendimento às necessidades físicas, necessidades do pão nosso de cada dia. Nós inauguramos, na ocasião, o projeto Cestas de Esperança, lá dentro da igreja do Marizal. E esse projeto nunca acabou, porque apresentamos esse projeto para diversos empresários e empreendedores da cidade de Belém, e pela seriedade do projeto, até hoje persiste, e nós entregamos cerca de 200 cestas básicas por mês às famílias vulneráveis, não somente da igreja, mas também do projeto. E os médicos atendendo às necessidades de orientação médica das pessoas que necessitavam. Foi exatamente com base nessa experiência que propiciou a abertura de portas para que um projeto e um programa chamado Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, que é fruto de parcerias múltiplas e convergentes entre os 3 setores da sociedade: público, Tribunal de Justiça, eu estou representando lá, juntamente com o Jorge, Ministério Público do Trabalho, vários procuradores, fundações públicas, tanto estaduais como municipais, instituições do terceiro setor, instituições sociais, dentre as quais a ADRA, que executa o projeto lá dentro, e também empresas e empresários, propiciando, através do custeio, não somente de insumos, mas a contratação de mão de obra qualificada, que haja ali cursos profissionalizantes, capacitação para o mercado, e empresas também abrindo portas para empregabilidade, então, não somente no programa Jovem Aprendiz, mas na contratação seletista, estágios e outros tantos. Centenas e centenas de pessoas têm sido beneficiadas a cada ano. Nós temos hoje cerca de 500 alunos dentro do projeto. Musicalização, teclado, flauta e violão e canto coral. Eles hoje apresentam como coral da igreja e também como coral que se apresenta nos espaços sociais e até shopping centers da cidade. A área de diversos cursos profissionalizantes, na área de gastronomia, conceito celular, na área de informática básica e avançada, esporte, jiu-jitsu e outros tantos, que envolve a área jovem, com suas necessidades de suerguimento, de restauração, desenvolvimento integral e vários outros sentidos lá. Através disso, veja como se dá a resposta a esta indagação dos discípulos.
Alunos que são atendidos, são recepcionados ali naquela igreja. E não somente os vulneráveis, porque todos os parceiros agora, os eventos acontecem exatamente na nave da igreja. A igreja não tem apenas 3 momentos de interatividade e relacionamento, de projeção da espiritualidade ou de outros eixos holísticos das nossas necessidades. Porque imagine, são 168 horas na semana, reunimos 3 vezes na semana. Se você contabilizar as 3 vezes, não vai dar 10 horas de reunião. Ou seja, nós ficamos quase 160 horas com as portas fechadas. Nós somos conhecidos por muitos irmãos, inclusive evangélicos, como a igreja da porta fechada. Isso eu ouvi de pastores evangélicos falando a respeito disso. Quando nós abrimos a igreja do Marizal para o acolhimento de um projeto social e convidamos vários pastores e sacerdotes, eles disseram, agora sim, a igreja adventista está cumprindo o seu papel social. E olha para o exemplo de Cristo, para as suas orientações e as suas práticas. E a irmã Ellen White diz que o único modelo que dará pleno sucesso é o modelo de Cristo, porque ele envolvia-se com as multidões, ministrava as necessidades imediatas, conquistava a simpatia, e somente depois ele dizia, segue-me. Nós estamos fazendo o inverso, e fazendo a grande comissão de maneira incompleta. Por isso que os nossos templos e as nossas igrejas estão de portas fechadas, e muitas vezes de bancos vazios, porque não escancaremos o nosso peito e a nossa alma para receber de maneira acolhedora, afetuosa, para ali praticar de fato e de verdade aquilo que a irmã White fala, que a igreja é um hospital para tratar os doentes, colapsados pela sociedade líquida, pelas revoluções dentro do epicentro do grande conflito que estamos vivenciando. Estamos caminhando para o frigir dos ovos, para o momento derradeiro, que ela fala na última parte do livro Grande Conflito. Então a pergunta, tu não te importas conosco? Tu não te importas que pereçamos? Será que Deus não se importa conosco? Olhe para a cruz, perceba o preço que Ele pagou, olha a intercessão de Cristo no santuário celestial, olha todo o universo focado no pequeno livro do planeta Terra, acompanhando diuturnamente. E mais uma vez, a serva do Senhor diz que se fosse desvendado o véu que nos separa do mundo físico para o mundo espiritual, e nós pudéssemos ver claramente a guerra que se estabelece entre as hostes das trevas e os anjos de Deus, para nos conduzir ou para a perdição ou para a salvação, nós não viveríamos uma vida de omissão e negligência, uma vida descuidada. No meio da pandemia, eu recebi uma mensagem por WhatsApp. A doutora Ângela Balieiro, promotora de justiça que havia trabalhado conosco durante um curto período na vara da infância. Ela grita por socorro, dizendo, meu esposo faleceu, e eu não sei o que fazer. Estou desesperada, afundada, angustiada. E eu pude perceber que durante ali, acho que uns 9 meses que ela trabalhou conosco, né, Jorge? Nas audiências com menores, como diz a sociedade, menores infratores, a lei diz que são adolescentes em conflito com a lei. Sempre o nome de Cristo estava no centro, como restaurador de vidas, como o libertador, como aquele que inunda o coração de esperança e dá sentido para a vida, como aquele que conecta todos os aspectos desconectados da nossa estrutura integral e confere também um propósito da própria existência. Ela se lembrou e Deus falou aos ouvidos da sua consciência, procura o juiz Vanderlei, ele vai lhe indicar a solução. Quando ela estava rezando no momento, e por isso que ela me passou a mensagem. Nós passamos a atendê-la online e depois presencialmente. Hoje a igreja do Marizal é a casa dela e da família. O filho mais velho já está preparando para o batismo. Ontem eu tive uma live, ele é um empreendedor
da área empresarial, eu tive uma live falando sobre a arte de falar em público. Para jovens empreendedores, ele estava lá. O Ítalo. E aí a gente percebe a resposta a esta indagação. Porque o texto prossegue, no verso 39, e diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A doutora Ângela, essa promotora, diz que eu sou um anjo que Deus colocou na vida dela. Veja como Deus nos desafia nessa missão em tempo integral. Muitos dizem assim para mim, inclusive empresários, que é preciso diferenciar a relação que você tem com a igreja adventista do mundo empresarial. São dois mundos diferentes. Porque se você conectar um com o outro, você acaba causando algum tipo de disruptura com os teus parceiros de negócios. Nós vínhamos para aqui, aí um colega assim perguntou: Vanderlei, você vai para a live novamente? Eu disse: não, eu vou agora para o presencial. Vou estar na igreja adventista. Ele disse: rapaz, não acredito. Olha, um juiz do Rio Grande do Sul, foi Jorge, falou isso aí ainda há pouco para a gente. Porque a turma toda se reuniu para ir para um determinado espaço, para fazer o quê? Eu não vou nem falar. Ele disse: nós vamos para a igreja. Isso como pode? Um magistrado, no contexto que nós vivenciamos na sociedade, ter esse tipo de apego. Então, ainda no finalzinho da pandemia, um empresário me ligou, um amigo, empresário na área de saúde hospitalar, e disse: amigo, nós precisamos de uma visita urgente. Estamos com um caso aqui complicadíssimo. E eu peguei meu carro e zarpei lá para o apartamento dele. Quando eu cheguei, ele estava ali com outro amigo, um pesquisador, um cientista da Embrapa, que pesquisa a comunicação entre as plantas. Ele é considerado como um dos maiores cientistas da América do Sul nessa área, Dr. Alessandro. Ele estava lá e o amigo dele estava entubado no hospital, já com um diagnóstico médico extremamente complexo e quase desenganado. E aí nós fizemos uma reflexão naquele instante, e aí um amigo disse assim: nós podemos fazer uma oração? Eu disse: claro. Eu vou ligar para a esposa desse nosso amigo, também pesquisador. Ele ligou no viva voz e disse para ela: estamos aqui com um amigo que é missionário, ele está aqui conosco e gostaria de orar pelo seu esposo. A senhora aceita essa oração? Ela disse: claro que eu aceito. E nós oramos. No dia seguinte, ele começou num processo de melhora progressiva até ele sair do hospital. O amigo que estava ali, que eu conheci naquela ocasião, o pesquisador, ele estava cambiando para o ateísmo. E essa é uma realidade muito presente para os cientistas no presente século. Só que este milagre, e eu entendo perfeitamente, que este milagre que Deus operou foi para comunicar de uma forma específica, exclusiva para ele, que há um Deus no céu, e que ele se envolveu e está envolvido 100% com os negócios humanos, com a nossa salvação. Semana passada ele perdeu o pai dele, mas antes disso, ele me fez uma visita, e nós conversamos sobre o princípio articulador do santuário em todos os negócios humanos. Ele ficou impressionado com a estrutura, a doutrina do santuário, se relacionando com cada parte do ministério de Cristo
e com o sentido da nossa própria existência. E ali ele chorou. Ele foi para me trazer um caso judicial emblemático que ele tem em uma outra unidade judicial lá, e eu apresentei para ele a mensagem divina que ele precisava naquele instante. Ele está impressionado, o seu coração movido pelo poder do alto. E o que o Vanderlei fez? Apenas comunicar a experiência de um Deus que se importa com cada indivíduo, com cada vulnerável, com cada empresário, com cada cientista, com cada autoridade. O doutor Alessandro, ele já está esporadicamente indo à igreja do Marizal e já demonstra o desejo de conhecer a fundo essa mensagem poderosa que faz todo o sentido e se conecta com tudo que existe, não apenas no planeta Terra, mas também no cosmos. E a mensagem termina dizendo: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que diagnóstico! Não é somente para os discípulos, amigos, é para mim e para você nesta noite. Por que, Vanderlei, você é tão tímido? Eu vejo a mensagem de Deus lá para Josué, quando ele estava no limiar da travessia para a terra prometida. Eu e você, nós estamos no limiar da travessia para a Canaã celestial, não a Canaã terrenal, como foi para Moisés e Josué. E ali Deus foi categórico, e a mensagem é clara, e é para nós também. Quando Deus diz, você precisa cuidar, pesquisar, colocar como foco principal da sua vida todos os ditames da Bíblia Sagrada. Estude de dia e de noite, para teres o cuidado de cumprir tudo aquilo que nela se encontra, porque ela é a nossa âncora para além do véu, aonde Jesus intercede por nós, nessa última etapa do plano da salvação. E nesse contexto, ele nos fala ao coração. Por que vocês ainda vivem dentro de uma realidade do pior dos dois mundos? Não curte amplamente nem a vida da terra, nem desfruta do banquete inundante e transbordante da salvação? Olha o diagnóstico para a igreja de Laodiceia. Você é um infeliz, um cego, um miserável, e tu estás nu. E Deus nos oferta essas riquezas do banquete da salvação, para que nós saiamos deste rol da timidez e avancemos com coragem e fé, testemunhando dele em tempo e fora de tempo. Como dizia o apóstolo Paulo, eu me fiz rico para com os ricos, escravo para com o escravo. Eu fiz-me tudo para que de todas as formas pudesse salvar alguns. Só concluindo, com o testemunho de um garoto que passou por nós na socioeducação e hoje está terminando o curso de Direito e já trabalhando como chefe do gabinete do Defensor Público Geral do Estado do Pará. Ele entrou na socioeducação com 16 anos e veio ameaçado por diversas facções do crime organizado, porque ele participava também delas. Veio que inúmeros crimes, homicídio, assalto, tráfico, você possa imaginar. E ele conheceu a Cristo no cárcere, inicialmente através de um agente socioeducativo
que estava ali sabendo de sua missão, que não era somente para ganhar o pão nosso de cada dia, como é de direito e de justiça para aqueles que sua camisa, através do suor do seu próprio rosto, mas ele sabia a missão dele. E nos plantões, ele levava a Bíblia e conversava com os sócio-educandos à luz do plano divino, do resgate e libertação. E esse rapaz, ele deu uma atenção especial para ele. E no curso do estudo, surgiu então o desejo de fazer um convite diferenciado. Esse missionário adventista, um jovem, ele disse: fulano, eu quero lhe fazer um convite, quero lhe levar para casa, para você passar um final de semana para conhecer a minha família, a minha esposa e os meus filhos. É preciso ter coragem, né, pastor de Zanella? Porque se for tímido, até porque este rapaz, em conflito com a lei, ele pensou: esse cidadão está louco, ele não sabe que eu matei tanta gente. E claro que o cara sabia, mas ele sabia para além do problema. Ele sabia o único que é capaz de resolver o problema. Ele sabia a única fonte de esperança, aquele que, quando nos liberta, verdadeiramente somos livres, Jesus Cristo. E levou esse sócio educando para a sua casa, mas não somente para a sua casa. No sábado de manhã levou para a igreja do Marco, que foi a igreja do pastor de Zanella, e a igreja do Jorge Elias. E várias pessoas o abraçaram, o adotaram e passaram a apoiá-lo em várias situações, até que este rapaz toma a decisão e foi batizado na igreja do Marco. Nós fomos no batismo dele, e depois de pouco tempo, em audiência, percebi que ele já havia alcançado todos os objetivos da intervenção socioeducativa. E nós o mandamos para uma medida em meio aberto. Mas não foi só isso. Ele entendeu que o chamado, primeiro de Deus, é para a salvação. Mas não é só isso. Porque com a salvação vem o serviço. Sem o serviço, nós não nos fortalecemos para entender minimamente o amor de Deus por um mundo que está em colapso, por um mundo que vivencia os efeitos desastrosos da sociedade líquida. E o Marcelo passou a ser um agente propagador dessa mensagem, comunicando agora, dentro do cárcere, quem é o seu libertador: Jesus Cristo. Que Deus te inunde desta esperança, a mim e a você. Mas não somente isso, que nos tire da timidez, da zona que não é do conforto, mas da zona do desconforto, e nos leve a experimentar o melhor dos dois mundos, viver aqui degustando o banquete da salvação e influenciando pessoas para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém. Gostaria de orar por você e a sua família. Por favor, fiquemos em pé. Pai querido, foi o teu Espírito que tem anunciado e nesta noite anunciou o Evangelho poderoso de Cristo, porque é o Deus Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Usa de homens imperfeitos, pecadores, vivendo em meio a um mundo inundado das tempestades, mas que o Senhor transita no meio de nós, prescrutando a comunicação indizível do nosso coração, porque o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis. E nesta hora, Senhor, o Senhor comunicou uma mensagem para o coração de cada um dos ouvintes aqui neste templo, falando da urgência e emergência que o Senhor tem de pregar este Evangelho com poder, a cada espaço, de cada coração, a cada recanto,
dessa cidade, desse estado, desse país e deste planeta. E o Senhor quer usar a cada um de nós para a tua honra e para a tua glória. Porque quando Jesus é exaltado, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa família, as pessoas são impactadas em perceber que há sim um sentido da vida, há um propósito para a existência, mas tudo isso reside no único, o Deus Criador, o Deus mantenedor e o Deus Salvador. Derrama, portanto, Senhor, o Teu Espírito sobre cada um de nós e as nossas famílias, e a Tua igreja espalhada nesta cidade e nesse estado. Os Teus servos comissionados como pastores, como o caso do pastor de Seu Zanella e a sua família. Abençoa-nos de maneira poderosa, inundante, transportante, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos. Amém.